Oi, turma, bom dia. A videoaula de hoje é da matemática B, tá? E são alguns elementos fundamentais do triângulo que a nossa plataforma acaba não abordando e que eu acho que é bem importante a gente estar conversando, até porque eu não cheguei a perguntar se todos vocês já ouviram todos esses tópicos. Primeiro tópico que a gente vai falar é a definição e elementos. Então, quando a gente fala de um triângulo, eu tenho que ficar atenta aos vértices, que aqui eu tenho um vértice B, um vértice C, um vértice A, tá? Os lados, então, se eu falo que esse é o vértice B, esse é o meu Bzinho, se é o vértice A, Azinho, e o C e o Czinho. Eu tenho que falar dos meus ângulos, e os meus ângulos, eles são representados com acento circunflexo. Então, se está escrito BAC, eu estou indo do ponto B para o ponto A, para o ponto C, então eu estou falando desse ângulo aqui. A gente precisa falar dos ângulos internos e dos ângulos externos. Então, os meus ângulos internos, eles vão estar dentro desse meu triângulo e eles somam 180, essa informação vocês já sabem, certo? Dos meus ângulos externos, eu tô falando desses ângulos aqui, então tá vendo? Eu vou ter vários ângulos e eu vou fazer de acordo, né, com o que tá sendo necessário ali para mim. Mas, por exemplo, se eu tenho esse ângulo aqui, eu posso entender que esses dois valores vão somar 180. Talvez vai ser mais útil eu falar que essa soma desses dois seja 180, e assim a gente consegue, tá, resolvendo as contas que a gente precisa dos ângulos internos ou dos ângulos externos. Sobre uma desigualdade que é bem importante a gente pensar é o seguinte: o maior ângulo gera o maior lado. Então, aqui eu vou ter um ângulo maior, né, em relação aos outros vértices, então vai dar o lado oposto, o maior lado. Só que o menor lado, quem me gerou foi o menor ângulo, tá? Então, a gente tem que ficar sempre bem atento que o maior ângulo dá o maior lado e o menor ângulo, o menor lado. Sobre a desigualdade, eu posso falar que se o lado A ele é maior do que o lado B, eu estou falando que o ângulo A é maior que o ângulo B, que é o que está escrito aqui, tá bom? Um exemplo que eu trouxe aqui pra gente, ele quer que a gente coloque em ordem crescente os lados de um triângulo. Então, eu tenho que olhar o menor lado primeiro. O menor lado é o 49, portanto, medida R. Depois, o próximo menor é o ângulo de 63, que fica o T. Só que como a gente está fazendo menor, vamos fazer na linguagem certinho. Menor T. E por último, o S. Professora, não bateu com aquela informação ali. Não, não bateu porque eles digitaram errado esse pedaço, tá? Mas esse pedaço aqui tá certinho, ó. É o ângulo R, depois o ângulo T e depois o ângulo S. Sobre as relações entre os ângulos de um triângulo, a gente tem que sempre saber que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vai ser 180. E que uma das coisas que a gente pode estar fazendo é o seguinte: então, se esse ângulo aqui é o ângulo B, eu tenho essa reta aqui, certo? Então, se esse ângulo é B, esse ângulo pode estar escrito aqui também. Então, se eu tenho essa reta aqui e aqui é um ângulo C, aqui vai ser o ângulo C. Então, eu posso entender que aqui vai somar 180. Eu estava editando agora o vídeo e faltou uma informação muito importante, que é eu falar que essa reta precisa ser paralela para eu poder considerar que esse ângulo aqui é igual a esse interno de um B. Mas essa reta é paralela a quem? É paralela a essa minha base do meu triângulo aqui embaixo, é paralela ao meu eixo BC, tá bom? Então, aqui tem algumas atividades para a gente poder resolver, alguns exemplos. O exemplo 2 foi um dos que eu trouxe. Então, eu quero saber as medidas do ângulo alfa, tá? Então, o que eu vou prestar atenção? Que a soma desses ângulos tem que fechar 180, né? Então, é o que está escrito aqui. Letras para um lado, número para o outro, descubro que o meu alfa é 22. Se ele quisesse pontualmente descobrir este valor, eu teria que fazer 4 vezes o 22, correto? Essa alternativa B aqui, ele vai dar o exemplo, esse último exemplo que a gente conversou, né? Então, eu sei que aqui fica 39. Portanto, 39 mais 2 alfa mais 24, que é o que está escrito aqui, vai ficar 180. Ou eu posso entender que aqui é alfa mais 24 graus. E descubro que o alfa vale 39.
Sobre o teorema do ângulo externo, eu trouxe até esse exemplo aqui para a gente poder entender, que daí vai fazer sentido com o meu ângulo externo que a gente passou lá nos primeiros slides, que é o seguinte. Esse aqui é o meu ângulo B, esse aqui é o meu ângulo A e esse aqui é o meu ângulo C, certo? Esse aqui eu vou colocar que é um C', para dizer que é o externo do C. E quando eu tenho esse desenho aqui, eu acho que vai ficar mais claro. Então, eu vou pegar o meu ângulo A, vou pegar o meu ângulo alfa, vou somar com o meu ângulo beta e eu vou ter o meu C'. Quem que é o meu C'? É o meu ângulo externo, tá? Então, vocês podem conferir que a soma do 55 com 99 vai fechar o 154. Trouxe mais um exemplo aqui pra gente, né? E ele quer o valor de alfa, então eu sei que a soma dos ângulos internos tem que fechar 180, só que eu sei que o complemento aqui, que o B complementar, né? Ele fecha 120, então fica um pouquinho mais fácil pra gente descobrir que aqui vale 60. Então, o 3α mais 10, eu posso fazer que aqui vale um valor C, né? E daí, esse valor C mais o 2A mais o 60 vai fechar 180. E uma outra forma de resolver isso é entender que o 3α mais 10 vai ser igual à soma do 2A mais o 60, que é o que está escrito aqui. Então, a gente fecha que o alfa vale 50. Sobre a classificação dos triângulos, isso vocês precisam saber na ponta da língua, tá? Não tem como não entender, tem que saber, tem que falar a palavra associar ao triângulo, já vem esse triângulo na mente de vocês. Então, quando eu falo que eu tenho um acutângulo, eu tô falando que os meus ângulos internos, eles são menores que 90 graus. Quando eu falo que eu tenho um ângulo retângulo, um ângulo é 90, portanto, esse símbolo aqui, e não me importa esses dois valores, tá? E o obtusângulo é quando um ângulo só é maior do que 90. Sobre a classificação dos triângulos, eu vou falar que um triângulo é escaleno quando todos os três lados são distintos, por isso aqui é como se valesse 1, aqui 2 e aqui 3, fosse a medida 1, medida 2, medida 3, mas não é um tamanho em si. Então, no triângulo escaleno, eu tenho todos os ângulos internos diferentes. Num triângulo isósceles, eu vou ter dois lados iguais. Então, se eu tenho dois lados iguais, significa que esses dois ângulos aqui, eles vão ser iguais, porque esse ângulo dá aquele lado e esse ângulo dá aquele outro lado, né? E quando eu digo que eu tenho um triângulo equilátero, vai significar que esses meus três lados têm as mesmas medidas e que os meus três ângulos internos também têm a mesma medida. Então, esse aqui fica mais fácil para a gente saber quem são os ângulos, porque é 180 dividido para 3, portanto, 60, 60 e 60. Então, se esse lado é 10, todos os outros lados são 10, correto? E por hoje era isso. Um beijo para vocês e até a próxima!